Nossa mensagem hoje será de versículos 24 até 29. 24 até 29. Mas eu peço que os irmãos acompanhem comigo, que eu vou chegar um pouco antes para dar um pouco do nosso contexto. Eu vou ler a partir do versículo 19, para a gente entender o contexto, para a gente entender o que está realmente acontecendo aqui. Deixe-me só pausar antes disso. Nós temos uma pessoa visitando. Desculpe. Sempre faço isso, eu já vejo muitas vezes. Seja bem-vinda de novo. Ok. Nós estamos em João, capítulo 5, começando em 19 até versículo 29. Então, disso falou Jesus: em verdade, vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vi fazer o Pai. Porque tudo que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. E maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai a ninguém julga, mas o Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honram o Filho do modo porque honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouviram viverão. Porque assim como o Pai tem a vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiveram feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiveram praticado mal para a ressurreição do juízo. Oremos mais uma vez. Senhor, eu te peço que tu estejas me guiando e me orientando enquanto eu trouxer esse texto para os nossos irmãos, e que esta parte da tua palavra possa falar para nós, e nós sejamos transformados através do teu Espírito Santo por causa deste texto da tua palavra. Esteja hoje à noite com os nossos irmãos que por um motivo ou outro não puderam estar com a gente. E peço que ele esteja guiando e cuidando de todos os seus passos, que na próxima semana todos estejam aqui novamente em comunhão. Esteja com os que estão passando por dificuldades de saúde, Senhor, pedimos que tu estejas curando, mas enquanto estão passando por momentos de enfermidade, que tu estejas, Senhor, se aproximando e utilizando esse tempo para aprofundar cada vez mais o seu relacionamento contigo. Estas coisas, Senhor Deus, te peço e agradeço em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, esta passagem, este trecho aqui, é uma continuação. Na verdade, na semana passada, esta semana e na próxima vez que eu for pregar, tudo vai ser uma continuação da mesma mensagem. Então, vale a pena a gente voltar a entender qual foi o motivo dessa mensagem. Vocês lembram? Se não lembrarem, podem olhar no início do capítulo, que nós temos a história, o relato de Jesus Cristo curando o inferno. E esse inferno, os que estão ao seu redor, os que conhecem ele, os fariseus, o texto coloca os judeus, ou seja, aquele grupo de judeus que são que se opõem a Jesus Cristo. Essas pessoas notam que esse homem está curado, mas que é no dia de sábado e ele está carregando o seu leito. Isso é trabalho, segundo eles. Não segundo a lei de Deus, mas segundo eles. E eles caem em cima,
porque está carregando isso. Não é lícito fazer isso no sábado. Quem foi que te curou no sábado? Aí ele disse, não sei, mas eles foram atrás e descobriram Jesus, e Jesus vai falando para eles. E eles estão castigando Jesus por ter feito obra no sábado. Agora, nós sabemos quem é Jesus. E a ideia de um homem castigando Jesus, qualquer ser humano, tentando dar uma lição de moral em Jesus, é hilário para nós. Eu vi um vídeo, um grupo de filosofia que eu sigo no Facebook, e esse vídeo começou assim: quando eu chegar diante de Deus ou não, era uma foto de um homem sentado diante de Deus. E eu trazer e jogar aí, porque era fantástico. Um homem sentado diante de Deus, ou uma representação de Deus, um homem barbudo, né? Não sei de onde tiram essa ideia de Deus, mas super. Aí a legenda diz: eu explicando para Deus. E já começou mal. Eu não posso explicar alguma coisa para Deus? Eu não vou trazer alguma coisa que Deus não sabe? Isso é que passa em filosofia hoje em dia. Eu explicando alguma coisa para Deus, será que a noção, a prepotência da pessoa e a noção da pessoa de querer chegar e explicar alguma coisa para Deus? Se a gente lê aqui, as pessoas chegando, em versículo 16 desse capítulo, e os judeus perseguiam a Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Essa palavra perseguir, eles questionavam, eles se opuseram a Jesus. Eles queriam dar uma lição de moral, porque ele fez alguma coisa errada, ele curou no sábado. Mas quem foi que criou o sábado? Foi Jesus Cristo. Então, eles não sabem o que estão fazendo. E realmente a gente vê que sua ignorância e essa atitude da parte deles parte de uma falta de entendimento de quem Jesus Cristo é. Então Jesus Cristo começa então a dar uma lição de moral nele. Versículo 17, ele diz: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então aqui ele está se colocando em par de igualdade com Deus. Versículo 18, os judeus entendem isso, porque eles vão dizendo aqui: os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então esse é o contexto desse discurso todo. Porque Jesus vai partir daí, e em vez de dizer, não, vocês não entenderam. Deus é uma coisa e eu sou outra coisa. Ele diz, olha, então deixa eu dizer as formas que eu e Deus somos iguais. Eu e o Pai somos iguais. Deixa eu começar. Então ele começa. Aí nós começamos na semana passada, e nós vimos várias formas, começando em versículo 19. E uma dessas formas que Jesus falou é que ele diz em versículo 21, pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Versículo 22, e o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. E aqui nesse trecho, ele vai voltar, ele vai abrir, ele vai desempacotar um pouco mais essa questão do julgamento e da ressurreição. E seu envolvimento, o envolvimento do Pai nessa doutrina, nessa esperança, nesse fato tão grande que é a ressurreição. Vamos dar uma parêntese aqui, uma pausa aqui. Para nós, a doutrina da ressurreição é chave. No livro de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo chega e ele diz, olha, se Cristo não ressuscitou dos mortos, nós somos de todos os homens os mais infelizes. Ou alguns trechos, algumas traduções falam miseráveis. Por quê? Porque a gente está fazendo tudo isso, toda essa vida cristã em vão. Por quê? A ressurreição de Cristo é a esperança da nossa ressurreição. Então nós estamos aqui reunidos. Por quê? Porque nós temos a esperança da ressurreição.
Por isso que interno de crente é diferente do que interno de descrente. Quando você vai para o interno de descrente, é um desespero, é um choro sem qualquer esperança de ver aquela pessoa de novo. Mas quando você vai para o funeral de um crente, aí é um choro, sim, é tristeza, é saudade, isso é natural, normal. Mas por baixo de tudo isso tem uma esperança. Porque nós sabemos que isso não é o fim. Na verdade, isso é apenas uma transição e o que existe por vir é melhor do que nós estamos passando e que aquela pessoa que agora está com Cristo é bem melhor do que nós aqui. E existe por trás de cada funeral de evangelho, de pessoa crente em Jesus Cristo mesmo, até um aspecto de eu chamo de uma igreja gospel. Por quê? Porque nós queríamos estar onde aquela pessoa está. Certo? Então, isso, a ressurreição é chave. Nós estamos aqui por causa da ressurreição. E aqui Jesus Cristo está falando o seguinte: se eu, vamos colocar dessa forma, o fato de Jesus ser Deus, o fato dele ser Deus, é importante para que haja a ressurreição. A cooperação e a igualdade, a igualdade de Deus Pai e Deus Filho é essencial para que haja ressurreição. Vamos voltar e ver esse trecho de hoje, começando no versículo 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Eu digo, irmãos, que foi uma tentação muito grande só parar nesse versículo e pregar só nesse versículo hoje. Porque esse versículo é rico. Eu quero que vocês notem algumas coisas. Isso ainda é introdução, certo? Presta atenção. Observe os verbos que são usados nesse texto. Na verdade, eu digo que quem ouve, o primeiro verbo é ouvir, né? A minha palavra e crer naquele que me enviou. Ouvir, crer, qual o resultado? Tem a vida eterna. Ouvir, crer, ter, e não entrará, o único verbo negativo, não entrar, né? Em condenação, mas passou da morte para a vida, passar. Então nós temos ouvir, crer, ter, não entrar, passar. O que a gente pode ver por isso? Nós temos as duas necessidades para que haja salvação. Quais são as duas necessidades básicas? Primeiro, a pessoa precisa ouvir o Evangelho. Certo? Em Romanos capítulo 10, o apóstolo Paulo diz que o Evangelho vem através de ouvir. Se não ouvir, aliás, como aceitarão o Evangelho se não ouvir? Como ouvirão se não ouvir quem prega? Né? Por isso que nós colocamos ali nos nossos avisos que no outro mês nós vamos fazer evangelismo. Por quê? Porque para que haja salvação aqui nesse bairro, precisa ouvir. Okay? Então, é necessário que alguém ouça. E ouvindo, é necessário que creia. E preste atenção, essa crença é a única coisa que a pessoa faz. Ele ouve, pregação feita por outras pessoas. E ele crê. E é salvo. Não tem outra coisa. Não tem outra obra ligada a isso, não tem outro ritual, não tem outra coisa ligada a isso que salva a pessoa. Ele ouviu a palavra, ele creu na palavra, ele está salvo. E quais são os resultados disso? O resultado, você ouviu, você creu, então você, segundo isso, você tem a vida eterna. Nota que não diz pode ter. Nota que não diz talvez tenha. Ele tem, é coisa garantida. E ele não entrará em condenação. E creu? Então ele tem a vida eterna e ele não entra. Não entrará. Não, olha que diz aqui, que não diz. Ele crê naquele que enviou.
Ele tem a vida eterna, e se ele andar direitinho, ele entra. Tem dizendo isso? Não, porque no momento que ele creu na palavra de Deus, ele é salvo, ele tem a vida eterna. Se a sua crença é genuína, ele tem a vida eterna. Não entrará em condenação. A condenação já não pertence a ele. Só pausar aqui. O tanto de crentes que eu tenho encontrado na vida que tem medo de ser condenado por Deus. Meu irmão, isso não nos pertence mais. Se nós somos crentes, agora Deus nos castiga, Deus nos corrige o nosso caminho. A gente lê Hebreus capítulo 12, em outros lugares. Deus nos corrige, mas a condenação de Deus não nos pertence mais. Mas passou da morte para a vida. E essa é onde ele vai acabar, essa questão de passou da morte para a vida. O que nós chamamos isso? Quando alguém está morto e de repente se torna a viver. Ressurreição. Eu quero que vocês notem aqui, porque nós estamos aqui, três aspectos, aliás, 2 aspectos dessa ressurreição. 2 tipos de ressurreição, digamos, que Jesus Cristo fala aqui, que vai ser nosso esboço, se você quiser seguir aí 2 tipos de ressurreição. Primeiro, nós temos a ressurreição dos mortos espirituais para a vida. A ressurreição dos mortos no espírito, os mortos espirituais para a vida. Veja versículos 25 até 27. Em verdade digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E os que a ouviram viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Algumas coisas aqui, desse trecho. Primeiro, Filho do homem. O que é Filho do homem? É importante que ele use essa frase aqui, Filho do homem. Filho do homem se refere às profecias de Daniel, e o povo de Israel ia compreender naquele momento que Jesus Cristo está dizendo que ele é o Messias prometido. E que esse Messias, se eles lessem bem Daniel, eles iriam entender que esse Messias não veio somente para os judeus, mas veio para salvar o mundo. Certo? Então, veio para que todos os homens possam crer no seu nome. Então, Filho do homem, ele está falando disso. Então, ele está colocando, Jesus Cristo está colocando ele, o Filho, como sendo Filho do homem. Aí ele diz, o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Então ele está dizendo aqui, olha, a ressurreição que existe em mim veio porque eu e meu Pai compartilhamos esse propósito e essa autoridade. Na verdade, o Pai, a autoridade que o Pai tem está investida em mim, Jesus Cristo falando. Essa autoridade de fazer viver, né, as pessoas, os mortos. Esse poder eu tenho porque o Pai me deu. Então isso é importante, é o ponto que Jesus Cristo está fazendo aqui. Outra coisa que é importante ver aqui é essa frase, e agora é. Presta atenção, em verdade, que vem a hora, e agora é. Eu quero que vocês passem aqui para o capítulo 5, versículo 28, porque ele vai usar essa mesma frase. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos, e ele vai seguindo, mas ele não usa essa frase, e agora é. Então nós estamos falando de 2 coisas diferentes, 2 ressurreições diferentes.
Uma que acontece agora e outra que vai acontecer um dia. Interessante que, se você quiser, você pode olhar em 4:23, onde Jesus Cristo está falando com a mulher samaritana, ele usa essa mesma construção, que vem a hora e já chegou. Né? A mesma construção. Ele faz agora aqui, verdade, verdade, eu vos digo que vem agora e agora é. Então o ponto é que ele está falando de uma coisa que está acontecendo agora. E o que está acontecendo agora? Os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Isso é uma coisa que Jesus Cristo disse que ia acontecer, mas que já estava acontecendo. Naquele momento era o próprio Jesus Cristo que estava falando e pregando para as multidões, e seus discípulos pregando para as multidões, e entre essas multidões, algumas pessoas acreditando, algumas pessoas crendo e sendo salvos. E Jesus Cristo chama isso de uma ressurreição. Os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. E é isso que acontece hoje. Cada vez que alguém aceita Jesus Cristo, você tem uma pessoa morta que de repente ressuscita. Uma pessoa morta nos seus delitos e pecados que de repente ressuscita. Por isso que eu li Efésios de 1 até 10, Efésios 2, de 1 até 10, na leitura bíblica, e eu quero voltar para lá. Efésios 2, vamos ler só de 1 até 7 dessa vez. Preste atenção a essas palavras. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que, noutro tempo, andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera no espírito da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E qual é a palavra que ele usa aqui? Ressuscitou juntamente com ele. Isso é uma coisa que já aconteceu. Esta ressurreição já aconteceu. Ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. O que a gente pode levar para casa destas verdades que nós estamos vendo? Primeiro, nós falamos que um dia nós vamos ser ressurretos. Nós falamos corretamente, a gente vai ver já. Mas também é correto dizer que nós já ressurgimos. Cristo enfatiza isso em João, o apóstolo Paulo enfatiza isso em 1 Coríntios. Não, em 1 Coríntios não, em Efésios. Nós já somos criaturas ressurretas. Nós já ressurgimos com Cristo. Vai haver duas ressurreições. A ressurreição de uma pessoa morta nos seus delitos e pecados, como fala em Efésios capítulo 2, e a ressurreição do corpo. Essas duas ressurreições. Eu diria para vocês que para nós que somos crentes em Jesus Cristo, a ressurreição mais difícil já aconteceu. A parte mais difícil, que foi pegar um pecador dos seus caminhos maus, de seu estado de morte espiritual, e trazer para a vida. Isso foi um trabalho que realmente exigiu a morte de Cristo. Ele morreu para nos salvar, para restaurar nossas almas. Isso foi o que foi feito na cruz. Outra coisa.
Isso nos lembra a nossa condição antes de sermos salvos. Nós temos uma noção, às vezes, de que Cristo me salvou porque eu sou bom, porque eu era bonzinho, porque Ele viu alguma coisa em mim. Quando a Bíblia fala aqui que nós fomos mortos, o morto, se você chega para o morto e olha para o morto no caixão e você fala, eu quero tirar você de lá, mas você tem que me ajudar. Me ajude a te ajudar. Você fala para o cadáver que está lá, vai ter algum sucesso? Vai ter algum efeito? Não, se você vai de alguma forma ressuscitar aquele morto, é você que vai ter que fazer, porque ele não. E essa é a nossa condição antes de Cristo. Nós éramos vivos, nós éramos ambulantes, assim, fisicamente falando, mas espiritualmente nós estávamos mortos. Qualquer iluminação que nós tivemos para, eu entendo a mensagem do Evangelho, eu vou aceitar Jesus Cristo, aquela iluminação veio da parte de Deus. E nossa confissão de fé, como falou alguém, que eu esqueci quem foi, mas foi muito bom, aquela nossa primeira confissão de uma pessoa salva era a primeira, como se fosse o primeiro suspiro de um morto ressurreto. Mas quem fez a obra foi Jesus Cristo. Terceira coisa, isso é mais uma indicação da permanência da nossa salvação. Nós não temos nenhuma indicação, em nenhuma dessas passagens que eu li até agora, que Cristo ressuscitou alguém para matar de novo. Que Cristo ressuscitou alguém da morte espiritual para a vida espiritual, para depois essa pessoa morrer espiritualmente novamente. Toda a indicação que nós temos aqui é que Jesus, quando alguém nasce de novo, quando alguém é ressurreto com Cristo, espiritualmente falando, essa pessoa permanece ressurreta. Isso é muito importante para a gente entender. Então você pode falar, eu vou ressuscitar, Cristo vai me ressuscitar, obrigado. Português pode. Cristo vai nos ressuscitar. Perfeito, vai. Fisicamente, eu vou falar sobre isso agora. Mas é muito importante entender que nós somos já pessoas ressurretas. Somos em Jesus Cristo. Então, se você estiver aqui sem Jesus Cristo, você precisa entender que você é um morto ambulante. Espiritualmente falando. Você está vivendo, respirando, andando, conversando, mas espiritualmente você está morto. Mas então ele continua. Versículos 28 e 29. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora, aí é só uma frase, vem a hora, que é uma coisa que vai acontecer no futuro, em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram bem sairão para a ressurreição de vida, ou seja, aqueles que Cristo já ressuscitou, espiritualmente falando, sairão das suas covas para a vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Então, pessoas que morrem nos seus pecados serão ressurretas. Essas pessoas também serão ressurretas, mas ressurretas para serem julgados e para serem condenados. Como vai ser isso? Vamos falar primeiro dos crentes que morrem em Jesus Cristo. São ressurretos, suas almas guardadas com Cristo. Em 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18, os irmãos podem abrir se quiserem. Não quero, porém, o apóstolo Paulo escrevendo, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vida do Senhor, não precederemos os que dormem.
Dormem aqui é eufemismo, é uma forma de dizer morrem, né? Fisicamente. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-nos uns aos outros com estas palavras. Então, nós estamos aqui nessa palavra, nesse trecho, e o trecho que Jesus Cristo fala aqui, nossa alma já ressurreta, se encontrando até que enfim os nossos corpos ressurretos e glorificados. E nós seremos inteiros, num corpo glorificado. Uma vida não imaginária, uma vida mais real do que essa vida, e o melhor de tudo, uma vida, como diz como ressalta essa passagem, uma vida na presença de Cristo. Que de todos os aspectos que eu estou querendo no céu, o que eu mais quero é esse. Quero estar na presença do meu Senhor. Ressurreição, como nós falamos, isso não é a única ressurreição. Nós temos também a ressurreição física dos incrédulos. Em Apocalipse 20, 11 a 15, nós lemos essa passagem na semana passada, vale a pena a gente ler de novo. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu mal aos mortos que nele havia, e a morte do inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte do inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, sim, essas pessoas vão ser ressurretas. Vão ser levadas nos seus corpos ressurretos para o julgamento. E não sendo achados no livro da vida, estarão jogados no inferno para serem julgados para sempre. Os crentes sempre com os ressurretos para estarmos sempre com o Senhor. Os incrédulos ressurretos, mas para serem banidos da presença do Senhor, para sofrer eternamente o juízo do Senhor. É uma escolha muito, muito clara, quer dizer, nas Escrituras. A escolha, quando, no final das contas, quando a gente for fazer evangelismo, essa é a escolha que nós vamos repassar para as pessoas. Olha, a Bíblia nos dá isso. A Bíblia não nos oferece bem eterno. É a escolha que nós temos. É a escolha que nossos amigos descrentes, é a escolha que nossos parentes descrentes têm. E nós precisamos estar com toda educação e toda sabedoria, mas apresentando isso com uma urgência, dizendo, olha, é isso que existe no futuro para a pessoa sem Jesus Cristo. Como nós podemos resumir essas duas ressurreições físicas, ou a ressurreição física e a ressurreição espiritual? Primeiro nós temos o crente. Aliás, primeiro nós temos o propósito de Deus. O propósito de Deus na criação. Deus criou Adão e Eva com corpos perfeitos e almas perfeitas, sem pecado, em comunhão plena com Ele no jardim de Éden. E entrou o pecado. Logo no início, entrou o pecado. E o pecado nos infecta, o pecado corrompe nossas almas. Na verdade, o pecado faz com que nós sejamos mortos espiritualmente, sem poder nos salvar. Quando nós somos salvos, então nós estamos nessa posição. Nós temos corpos, aliás, almas corruptas, almas mortas, e corpos corruptos que caminham para o morte.
E por mais que a gente tenta prorrogar isso com nossos tratamentos médicos e nossa medicina e nossos cuidados físicos, nosso caminho é esse. Desse corpo físico corrompido, o caminho é inevitavelmente para a morte. Mas o que então acontece quando alguém se converte? Nós temos uma pessoa, então, uma alma viva, uma alma ressurreta, que continua com um corpo comum. Mas com a esperança que essa alma ressurreta vai ser depois reunida com um corpo glorificado. Nós estaremos lá restaurada assim da situação onde nossos pais estavam no Jardim de Éden. Os corpos perfeitos, glorificados, em plena comunhão com Deus, através de Cristo. Essa é a nossa esperança. Os que não têm Jesus Cristo, nesse momento, estão com almas mortas e com corpos que estão caminhando inevitavelmente para a morte. Mas um dia, o incrédulo terá um corpo ressurreto. Agora eu não digo glorificado, mas ressurreto. Aí ele terá aquela mesma alma podre, aquela mesma alma morta nos seus delitos e pecados, com um corpo ressurreto. Mas isso não pode existir, isso é uma anomalia. Não foi assim que Deus se criou. Então essas pessoas, com essas desfiguradas, com essas almas mortas, porque rejeitaram Jesus Cristo, rejeitaram a Deus, e esses corpos ressurretos, irão servir somente para que as pessoas sejam lançadas no inferno, lago de fogo. Então, as opções são essas. Ou uma alma, futuramente uma alma ressurreta. Inclusive, passando o resto da vida, mesmo com esse corpo corrompido, mas numa alma ressurreta. Com essa esperança que um dia corpo e alma serão juntos e ressurretos e glorificados, em plena comunhão, sem a presença do pecado. Isso é outra coisa, irmãos, que eu estou querendo mais no céu. Assim, ruas de ouro, legal. Todas as outras coisas que a gente possa imaginar, legal. Mas a presença de Cristo e a ausência do pecado, isso vai ser fantástico. Imagine aquele suspiro, quando a gente passa pelas portas do céu e entende que não tem mais pecado lá. E imagine o suspiro de alívio. Porque para nós que temos essa alma ressurreta, mas esse corpo pecaminoso, é um peso muito grande. E a gente convive com esse peso, às vezes a gente nem sabe que é peso. Mas chegando lá, a gente vai entrar, como eu estou leve, como eu estou aliviado. E para ter a presença do próprio Jesus Cristo que nos redimiu. Então a opção é essa. Ou continua a vida com essa alma corrompida, essa alma morta em pecado e delitos. E um dia só para ser um dia morrer e depois ser reunido com o corpo para ser julgado no inferno. A escolha é essa. Agora eu quero concluir lembrando o propósito de tudo isso. Por que Jesus Cristo aqui em João capítulo 5 está falando sobre isso? Porque a nossa ressurreição, tanto da nossa alma quanto do nosso corpo, depende do fato de que Jesus Cristo é Deus. Isso é muito importante, porque pode vir gente batendo na sua porta. Você pode ouvir pessoas menosprezando em outros contextos. E eu acredito em Deus. Essa questão de Jesus morrer na cruz, eu creio que foi uma metáfora. Ou Jesus era um bom homem, não foi Deus. Ou Jesus, como as pessoas que vão bater na sua porta, dizendo que são do salão do reino, não é o reino de Deus. Mas vão dizendo que estão no salão do reino, estão lá dizendo, e vão dizer que Jesus Cristo não é Deus. Se Jesus Cristo, presta atenção, se Jesus Cristo não é Deus, não há ressurreição. Este é o corpo de Jesus está fazendo. E se eu sou igual ao Pai,
não vai ter ressurreição. E que religião é essa? Que crença é essa? Que quer tirar de mim a minha esperança na ressurreição, porque querer roubar Jesus Cristo da sua divindade. Em carne dessa. Entendo que Jesus Cristo é Deus. E por isso, nós temos a esperança da nossa salvação, da nossa ressurreição. E por isso também, que Jesus Cristo terá a autoridade de julgar, é isso que está fazendo aqui, falando aqui, ele terá a autoridade para julgar. E aqueles que não aceitam a Jesus Cristo, que não são salvos, estas pessoas serão julgadas por quem? Por Jesus Cristo. E esse é o outro ego. Jesus Cristo é Deus, tudo bem, mas Jesus Cristo é bonzinho. E Jesus Cristo não é tão bonzinho que no final todo mundo vai entrar e ele não vai julgar ninguém. Jesus Cristo diz: eu tenho poder e autoridade, porque eu sou igual ao Pai, nós temos o mesmo propósito, eu tenho poder e autoridade para julgar aquelas pessoas que não recebem a minha palavra e que não recebem a minha salvação. Então essas são as duas verdades que nós precisamos levar. Isso nos deve nos dar urgência em nosso evangelismo. Isso deve encorajar nossas almas e isso deve nos fazer se apegar cada vez mais a Jesus Cristo. Oremos, Senhor, te agradecemos por este trecho da tua palavra. Pedimos que de alguma forma essas palavras possam penetrar e acordar as nossas almas e alegrar as almas que são crentes em Jesus Cristo. E se tiver alguém aqui hoje que não é crente, que essas palavras possam fazer com que um dorme até que tomar essa decisão importantíssima de colocar a sua fé unicamente, exclusivamente em Jesus Cristo. Essa é a nossa oração. Pregamos essa mensagem aqui pedindo a tua bênção sobre esta igreja, a tua bênção sobre as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Tem mais alguma coisa? Ok, peço que os irmãos fiquem em pé. E a certeza que nós devemos